Olá, Urbana Caipira, o seu cantinho da roça aqui na cidade começa com muita alegria. É uma honra ter você aqui com a gente e hoje o programa está com assuntos bem diversificados. Vamos conferir os destaques. Produtor investe na criação de minhocas e garante que tem tido bom retorno. Veterinário especialista em equinos fala sobre a importância da nutrição, saúde e bem-estar para o bom desempenho dos animais. E com o meu chefe artista, uma receita de coxa de frango assada ao alho no tempero de maionese com mostarda. E o Urbana Caipira começa agora! No Pé na Estrada com a Urbana Caipira, fui conhecer uma atividade agropecuária bem interessante, a minhocultura, que tem desempenhado um papel importante no setor agrícola. No Brasil, desde a década de 80, tem despertado o interesse de diversos produtores, por conta do baixo custo de produção e também da fácil integração com outras atividades rurais. E acredite, pode ser sim um bom negócio. Veja só. Pessoal, tudo bem? Hoje o nosso Pé na Estrada aqui do Urbana Caipira veio até a cidade de Anápolis para conhecer, gente, nada mais, nada menos do que um produtor, né? Um criador, né? De minhoca, gente. A gente vai conhecer o minhocário. E desse minhocário são tantas coisas que são feitas, gente, da produção desse minhocário. É muita coisa, gente. Eu tô aqui com o produtor agorinha. Você vai ver mais informações sobre o cultivo, a produção, né, de humus também. E quem tá ao meu lado é o seu Aloísio. Ele que é o produtor. Tudo bem, seu Aloísio? Tudo jóia. Seu Aloísio, como que surgiu essa história de criar minhoca, seu Aloísio? Literalmente, né, senhor? É uma plantação de minhoca, não? É um confinamento de minhocas. As minhocas são criadas confinadas. As minhocas estão na natureza, diz a literatura que no nosso planeta tem umas 3.000 espécies de minhocas. Entendi. Mas essas duas minhocas que nós criamos, a gigante africana e a vermelha da Califórnia, elas são minhocas mais comerciais devido a elas serem mais produtivas e reprodutivas. Uhum. Então elas se reproduzem bastante e produz bastante o humus dela. A história do seu Aloísio na criação de minhocas começou há mais ou menos 10 anos. De um simples hobby virou uma fonte de renda. Ele que trabalhava em um ambiente corporativo trocou a correria do dia a dia, o estresse da cidade grande pelo trabalho no campo e por uma vida mais tranquila. Eu era bancário, trabalhava no banco em Santa Catarina e minha esposa também trabalhava no banco e a gente não era a nossa vocação trabalhar em banco e fechou o nosso ciclo do banco, porque a vida é feita de ciclos, e fechamos o ciclo e iniciamos um outro. Então viemos para Anápolis, em Goiás. E aqui, quando eu estava trabalhando no banco, como era um projeto sair do banco e iniciar uma atividade nova, eu comecei já a me preparar. Chegou para mim uma revista com uma reportagem interessante sobre minhocultura, uma reportagem assim, bastante profunda, e eu me despertou para aquela atividade. Eu falei, quando eu sair do banco eu vou ser um minhocultor. E essas minhocas que são criadas na propriedade do seu Aloísio são usadas na produção de uma infinidade de produtos. E da produção de minhocas surge uma infinidade de produtos, né? Como diz o goiano, minhoca é tudo de bom. E minhoca não é só para produzir humus, não. Nós tivemos, por exemplo, recebemos contato de uma empresa de laticínio de Minas Gerais. Essa empresa, esse laticínio localizado em Minas Gerais, contratou uma empresa de saneamento básico do Chile, que presta saneamento básico. E o projeto desenvolvido com essa empresa do Chile de saneamento básico, de trabalho com o meio ambiente,
colocou no projeto para esse laticínio, acho que não convém falar o nome, as minhocas para tratamento dos resíduos, porque gera muito resíduo e esse resíduo em excesso contamina o meio ambiente, o subsolo. Então, as minhocas entram no processo de tratamento mais adequado para esses resíduos. Bacana. Isso já tem quanto tempo e aí, o senhor tem trabalha? outras finalidades. A minhoca, por exemplo, é uma grande fonte de nutrientes, né? Porque quais são as utilidades da minhoca? Você pode fazer a farinha de minhoca, que é uma substância proteica. A minhoca contém até 80% de proteína. Essas proteínas da minhoca, elas são 100% assimiláveis pelo nosso organismo. Isso para alimentação humana, né? Como suplemento. Suplementação. É indicado... Para ganhar massa muscular. Exatamente. É um anabolizante natural. A minhoca... Substitui a proteína do ovo. Pode ser, mas é apreciado, os atletas de cada academia, os fisicultores, estão descobrindo a proteína da minhoca em substituição à proteína sintética que existe no mercado. Entendi. E daí... Aqui e tem outras coisas também. Tem bastante, né? A gente tá vendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui tem algumas coisas que é de origem do humus, né? E da produção da minhoca também, né? Aqui tá o humus, né? O humus em pó, né? E aqui tem também o humus líquido, gente. Bem interessante. Além disso, tem vários outros produtos, né? Que é feito derivados, né? Da minhoca, né? A gente vai mostrar lá agora, a gente vai mostrar o minhocário. Vamos lá conhecer. Vamos, seu? Vamos. A propriedade tem 5.000 metros. Mas ele não usa tudo para a criação de minhocas. Quantos 1.000 metros o senhor utiliza só para a produção de minhocas? O senhor tem uma noção? 2.000 metros. 2.000 metros só para a produção de minhocas, né? Então é um espaço bem considerado, Sim, né? Você pode criar minhocas no quintal da sua casa, né? Com um canteiro desse tamanho aqui, você já pode ter uma produção. Claro que é uma produção menor, mas você já produz, né? E a gente está sempre pesquisando novas tecnologias, novas possibilidades. Se vocês quiserem, a gente tem ali também um outro experimento que nós estamos fazendo de alimento para as minhocas e produção do humus. Nós temos outros experimentos. Ali eu falei para o Alexandre, estamos fazendo uma experiência com casca de café, né? Mas basicamente nós até agora usamos o esterco de gado. Porém, nós estamos com um outro experimento que eu posso mostrar para vocês, que é com o rumen de frigorífico, abate de gado. E tudo começa aqui, nesse espaço onde ficam as matrizes. O local tem 8 metros por 15 de comprimento e cada baia dessas mede 1 metro por 3,5. Aqui ficam as matrizes. Aqui ficam as matrizes. Olha só. Aqui estão elas. Vamos ver. Elas recebem aqui um tratamento para que reproduzam. Tá? Ó. Então as minhocas elas ficam aqui de 3 a 4 semanas aqui, reproduzem. Aí as adultas aqui, as matrizes, vão iniciar um novo ciclo em um outro canteiro. E é claro, isso aqui é alimento dela, então já vai O que elas comem? Minhoca come tudo que é matéria orgânica em decomposição, né? Toda matéria orgânica em decomposição, basicamente. Então, você pode, tudo que for matéria orgânica em decomposição preparada para minhoca, ela come. Esse preparo, como que é feito? Aqui no nosso caso, a gente especificamente usa esterco de gado. Esterco de gado. Isso aqui é esterco de gado, que elas gostam muito, né? Entendi. A gente prepara o esterco de gado e para alimentá-la. A minhoca cruza, cada uma vai gerar, elas são hermafroditas incompletas, elas cruzam e cada uma vai gerar um casulo. Esse casulo, ao final de
com 23 dias, ele vai eclodir e vai sair as minhoquinhas de dentro. Para que não haja uma mistura dos filhotes com as matrizes, então, ao final de 3 semanas, que são os 23 dias que o filhotinho nasce do casulo, então a gente faz a separação. Entendi. Para não misturar os filhotinhos, quando eles nascerem, eles vão estar já apartados, entre aspas, das mães. E para iniciar um minhocário, tem que ter em média quantos quilos de minhoca que tem que ter? Veja, depende do seu projeto. Se você quer um projeto maior, vai precisar de mais minhocas. Um projeto menor, menos minhocas. Entendi. Então, você determina o tamanho do seu projeto e dentro do planejamento você vai ver que quantidade. Você pode começar com 2 minhocas. Vai multiplicando. Com 2 minhocas você cria um minhocário. As minhocas, elas chegam a produzir 1.500 descendentes. Uma minhoca chega a produzir em um ano 1.500 descendentes. Com 3 meses, a minhoquinha que nasceu, com 3 meses, ela já reproduz. Entendi. Então, fazendo uma progressão aritmética, você chega a um número muito grande de quanto a minhoca então, gera. Então, para começar, não precisa comprar muitas minhocas, né? Para poder começar um minhocário. Começar com 1 litro. 1 litro de minhoca. E é caro essas minhocas? Nós vendemos como matriz, a gente vende a R$100 o litro. R$100 o litro. 1 litro é mais ou menos 400 minhocas. Para iniciar um minhocário, de quantos metros eu necessito para poder começar uma produção? Nesse canteiro aqui, até aqui, são 3,5 metros. A gente coloca 5 litros. 5 litros nesse canteiro, que é de 1 metro de largura por 3 de comprimento, né? 3,5 de comprimento. E aqui tem quantos desses canteiros? São 5, 13, 4. 20. Isso. 20 desse tamanho. Só de reprodução? Sim, para reprodução. Daqui do matrizeiro, fomos conhecer o local onde é feito o alimento das minhocas e também o berçário. O esterco chega para nós da fazenda. Vem para essa caixa aqui, onde ele é hidratado, fica alguns dias aqui, e daqui eles vêm para esse lado de cá, forma essas leiras. E aqui esse esterco fica alguns dias aqui curtindo, e após alguns dias ele já está pronto para dar para as minhocas comerem. Ele fica quantos dias aqui curtindo? No mínimo 5 dias até uns 10 dias. E para hidratar, quando está aqui nesse tanque, o que vocês colocam para hidratar? Então, a gente despeja o esterco aqui dentro e completa com água. Com água. E fica quantos dias aqui hidratando? 4 dias, pode ficar mais 10, 15 dias, no mínimo 4 dias. Entendi. Então 4 dias nesse tanque, hidratando com água. No mínimo. E depois de 4 dias vem para esses canteiros. 5 a 10 dias. Onde fica 5 a 10 dias. No mínimo 5 dias. Chegou no ponto, só servir para as minhocas. Aí é servir o banquete para as minhocas. Para as minhocas. Para que elas fiquem bastante desenvolvidas, porque o pescador quer a minhoca bem desenvolvida, e também para que elas, gostando, elas vão transformar esse material em humus mais rapidamente. Depois dos 23 dias, é nesse local que é chamado de berçário que vem os casulos para nascerem os filhotes. Aqui é onde está os filhotes. Os filhotes, porém, eles já estão bem mais desenvolvidos. Aqui eles já estão com uns 2 meses. Olha lá, gente. Tá? Mais um mês e essas minhocas aqui já estarão no porte de venda. Ou seja, aqui, nesse ponto aqui, elas ficam em média 3 meses, né? Para chegar ao comércio. Sim, exato. Aí daqui elas vão para aquela outra parte de baixo, né, que o senhor falou? Sim.
E nesse ponto, as minhocas já estão prontas para ir para o comércio. Essa daqui é a Dona Alda e ela tá fazendo aqui a seleção das minhocas já, que estão prontas para ir para o comércio, né? Como que é feita essa seleção, Dona Alda? Eles estavam assim, vai pegando de um a um e pondo nesse potinho aqui. Cada potinho desse é 1 litro. Tem que ter mais ou menos quantos centímetros para poder já ir para o comércio? 20. Quantos centímetros, Luiz? Você já mediu? 12 centímetros. 12 centímetros. E olha lá. Assim, ó. Desse tamanho aqui Já vai. já tá bem. Essa que a senhora está selecionando aí já tem. Vamos comendo. Essa aqui, ó. Desse tamanho assim. Como o minhocultor disse, na propriedade ele cria 2 espécies de minhoca. A gigante africana, que é a mais utilizada para a pesca, e a vermelha da Califórnia, que é para a produção de humus. E ele explica qual a diferença na criação de uma para a outra. A vermelha da Califórnia, ela, ali nós temos um canteiro com elas são mais rústicas, né? Resiste melhor a condições desfavoráveis. E a gigante africana é muito exigente em temperatura, umidade, o alimento, o pH do alimento dela. Então tem alguma... aí quando você quer produzir humus, não opta pela gigante africana, mas sim pela vermelha da Califórnia, que ela tem essas vantagens em relação à gigante africana. A gigante africana eu crio porque tem uma boa demanda para pesca. Simplesmente. Se eu quisesse produzir só humus, eu não trabalharia com a gigante africana, eu ia trabalhar com a vermelha da Califórnia, que tem muito mais vantagens para a produção de humus. Ela absorve melhor os nutrientes do alimento. Ela, por motivo dela ser mais rústica e porque ela transforma melhor o material, o alimento, o material em que ela está, em humus. A conversão de alimento em humus é melhor. É mais apropriado. O senhor falou de clima, falou de umidade. Tem um clima específico que elas se adaptam melhor? A umidade, como é que é? Essa questão da acidez, como é que é isso? Explica pra gente. O pH deve ser neutro, de 6,5, 7,5. Né? A temperatura para a gigante africana, como ela veio da África, um lugar mais tropical, mais quente, é em torno de 25 graus, o ideal. A vermelha da Califórnia, a temperatura ideal para ela é 22 graus. Ah, mas só 3 graus de diferença? Sim, mas dá diferença, né? Tá. E o pH? O pH para as duas é o mesmo. Como que você vai saber que você colocou um pH ideal para esses animais? Bom, primeiro que existem medidores, se você quiser, mas com o tempo você não precisa, porque você desenvolve uma forma de tratar o alimento dela que a prática já te mostra, você não precisa ficar medindo. Então é uma questão de prática. Quem está começando pode adotar um pH-ômetro para medir o pH, porque se tiver ácido, por exemplo, o esterco de gado que vem lá do curral, como o gado urina em cima daquele esterco, a urina tem ureia e é ácida, isso faz mal para a minhoca. Então o esterco chega com esse pH mais baixo e os sais, né, que contém a urina, então contém muitos sais, então isso não é bom para a minhoca não vai querer. Aí você vai fazer um processo de preparação desse material de acordo que ela chega aqui no canteiro com o pH estabilizado em seja 1000. Vimos que não é tão difícil a criação de minhocas, mas é muito importante estar sempre investindo em conhecimento para que a produção possa ter um futuro promissor.
No Papo Reto com o Profissional em Destaque, nós vamos falar de um assunto muito importante na criação de animais de grande porte. E eu estou falando da nutrição, saúde e bem-estar de equinos. É um assunto que o criador deve estar atento se ele quiser ter um animal com um bom desempenho. E quem vai falar sobre esse assunto é a médica veterinária, especialista em clínica de equinos, Ana Carolina. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui no programa. É muito bom receber você aqui e pessoas como você que contribuem tanto para o nosso conhecimento, né? E falar de nutrição equina é um assunto muito importante, né? De grande importância para o animal e para o criador também, né? Muito importante. Inclusive é um tema que eu gosto bastante de discutir, principalmente com os proprietários, né? Os criadores de cavalo. Eu costumo dizer que é a base, né? A nutrição é a base de qualquer saúde equina, bovina, enfim, de qualquer animal de grande porte. A nutrição animal, ela tem ligação com a parte reprodutiva? Qual que é a principal função dessa nutrição, do animal bem nutrido? Isso aí, ela tem função e ela agrega em todos os sistemas do equino, principalmente aí, né, na parte digestiva, nutricional, falando de obstetrícia, ginecologia, enfim, ela está ligada justamente com a saúde do animal como um todo. Principalmente éguas próximos ao parto ou logo após o parto, que ela precisa de uma nutrição um pouco mais elevada, ela tem um gasto elevado justamente para formação final do feto e também para a lactação. Nesse momento a gente tem que intensificar a nutrição dessa égua pensando já no potro e também no momento de lactação. Então, ou seja, a falta de nutrição pode afetar tanto na reprodução quanto no desempenho do animal? Exatamente. Uma égua magra, ela não vai emprenhar e uma égua magra, ela vai ter problemas também para parir esse potro, né? E logo após o nascimento, esse potrinho, ele precisa de uma nutrição muito mais elevada, né? O leite, o colostro, né, que é o primeiro leite, ele precisa ter ali as imunoglobulinas, todos os nutrientes necessários para que esse potro cresça forte e saudável. E quais são esses principais nutrientes que um cavalo, uma égua, um potro necessita para que eles possam ter esse bom desempenho, esse bom desenvolvimento e uma nutrição saudável? E aonde encontrar isso? Sim, o principal são as fibras, né? As fibras boas de alta digestibilidade, a proteína e a energia, né? Que assim é o principal que a gente encontra nos alimentos fornecidos para esses cavalos. As fibras a gente tira do capim, a proteína também. A gente sabe que aqui na nossa região, no centro-oeste, o nosso solo ele é pobre, né? Então a gente não tem um capim com muita proteína, então a gente consegue suplementar através da ração, né? Então a gente consegue aumentar esse nível proteico na ração e também no capim. Algumas rações também têm alguns nutrientes relacionados a cálcio, magnésio, energia, lisina, metionina, que são os principais nutrientes aí para o sistema como um todo, tanto da égua como do potro. A gente procura suplementar antes do parto e também após o parto com cálcio, tá? Que está presente numa forragem chamada alfafa. Então é muito importante a gente, né, esclarecer aqui que a alfafa, ela não substitui o capim, né, até porque o custo-benefício dela é muito alto, ela vem do sul, né? Mas a gente sim agrega a alfafa para nutrição, principalmente nesse período, porque ela é uma fonte rica de proteína e também de cálcio, justamente o que a égua precisa para ela ir para o potro. Para estar forte. Exatamente. E esse animal. O potro está desenvolvendo ali a musculatura, os ligamentos, os tendões, as articulações, e isso é de extrema importância para o crescimento saudável dele. Você falou de ração e volumoso. Tem muitos criadores que têm essa dúvida. Tem uma quantidade certa para colocar? Qual que é essa quantidade que coloca? Quantas vezes no dia? Como que é esse manejo desse alimento, de servir esse alimento para o animal? Sim. Na verdade, essa é a principal dúvida dos nossos clientes, né? O que oferecer, quanto oferecer e qual a quantidade, né? Qual a frequência a ser oferecida. A gente faz uma conta bem fácil para o proprietário entender. A ração, que é um concentrado, né, ele é um complemento, ele não pode ser a base da nutrição equina, a gente oferece de 0,5% a 1% no máximo. Então, digamos que o meu cavalo tem 400 quilos.
eu vou oferecer para ele de 2 a 4 quilos dia, tá? Dependendo da demanda energética do meu cavalo, dependendo do esporte que ele faz. Então a gente sempre tem que pensar que tudo que eu vou oferecer para o meu cavalo, ele tem que gastar. Senão eu tenho acúmulo dessa energia, acúmulo desses carboidratos e proteínas, e o acúmulo, o excesso de nutrientes também faz mal. Então vamos lá, o concentrado da ração de 0,5% a 1%. O capim, o volumoso, que esse é a base da nutrição dos cavalos. Eu posso oferecer à vontade? Posso oferecer à vontade. Vai depender muito do bolso de cada um. O feno, por exemplo, a gente varia aí um fardo de feno de 20 quilos de 30 até 50 reais. Então, assim, se você deixar o fardo lá, o cavalo vai comer. O cavalo na natureza, ele pasta 85% do dia. Então, ele come o tempo inteiro. Lá na clínica, em alguns aras, a gente já fez uma conta. Um cavalo adulto, ele come em média de 8 a 10 quilos de feno dia. E isso é suficiente para nutri-lo e não desperdiçar esse capim, tá? Eu tô falando do capim seco, do feno. Aí se o proprietário tiver uma capineira e vai cortar esse capim fresco, aí a minha conta é quase 3 vezes maior. Um cavalo ele vai ingerir aí 30 até 40 quilos de capim dia. E por que essa diferença? Por causa da água. Então, se eu pegar o capim e colocar para ele secar, né, para ele virar o feno, ele vai ficar muito mais proteína, leve e muito mais concentrado. Então, a água ela pesa muito. Por isso que quando o capim está fresco, ele tem muita água. Então, eu triplico praticamente esse valor nutricional, esse peso do meu volumoso. Em relação à nutrição, Ana, cada animal, cada modalidade que ele pertence é um tipo de alimento, é uma quantidade de alimento nutricionalmente para esse animal que ele tem que comer? Como é que é isso? O tipo de alimentação é a mesma. Influencia, né? Influencia muito. É o feno, a ração e o sal mineral. Essa é a base nutricional de qualquer animal. Tendo um ganho energético grande ou não, por exemplo, um cavalo que vai numa competição de 3 tambores, de corrida, ele vai comer o mesmo alimento de um cavalo, por exemplo, de sítio. O que vai mudar é a quantidade. É a quantidade e também a quantidade de energia de cada ração. Então ele vai comer a ração, só que de um valor energético menor ou maior, dependendo da modalidade que ele atua. Tem modalidade que exige mais. Exatamente. Principalmente o tambor e a corrida, ele tem uma exigência calórica muito grande. A gente está trabalhando ali, né, com provas de explosão mesmo. Então ele tem um gasto calórico muito rápido e muito grande, em período muito pequeno. Então eu preciso suplementar com rações de alto nível energético. Agora, modalidades cavalgadas leves, um cavalo que só é montado no sítio nos finais de semana, ou até mesmo a modalidade que eu faço, que é a arquearia montada, o ganho, né, o ganho que o animal precisa de energia é menor. Então eu posso usar, por exemplo, uma ração de manutenção. Entendi. Não preciso usar uma ração forte, né, uma ração com muitas calorias, porque o meu animal não vai utilizar. E o excesso de proteína, de energia, principalmente de carboidratos, podem trazer enfermidades também relacionadas. Entendi. Tanto ao sistema digestivo, quanto por exemplo, uma pessoa vai montar final de semana e o cavalo tá cheio de energia, pula, quer derrubar a pessoa, porque ele tem um acúmulo de energia, ele precisa gastar aquilo que for fornecido. E você falou que pode trazer alguma complicação para esse animal, mas vamos falar de alimentos alternativos. Esses alimentos alternativos, ele pode trazer alguma complicação para esse animal? Sim, principalmente, né, nessa época do ano, junho, julho, agosto, setembro, aqui na região centro-oeste, que é muito seco, né, a gente está entrando na seca. E aí a nossa fonte de capim, ela começa a se esgotar. E é aí que o produtor, o criador, começa a utilizar esses alimentos alternativos, como palha de milho, a silagem e propriamente aumenta o fornecimento de ração. Esses alimentos alternativos, eles podem trazer sim algumas doenças graves para os cavalos, principalmente relacionados ao sistema gastrointestinal
E também uma doença aí que já é bem conhecida pelos criadores, né? Uma síndrome, na verdade, que é a cólica. Então, a cólica, ela, na verdade, ela ocupa aí quase 70%, 80% da demanda aí dos cavalos, principalmente nessa época. Então, assim como os humanos, os cavalos, eles possuem também uma microbiota intestinal. E toda vez que a gente muda drasticamente essa fonte de alimento, a gente acaba agredindo essa microbiota. E aí a gente pode ter a formação de gastrites, a gente pode ter compactação no intestino do animal. Às vezes a gente consegue fazer um tratamento clínico e reverter essa situação? Sim, às vezes só cirúrgico. Nossa, e às vezes, é sério? É muito sério. E às vezes a gente, infelizmente, não chega a tempo. E às vezes também o criador às vezes negligencia essas informações que são passadas, né? Porque tem que estar atento a essa questão desses alimentos alternativos. Exatamente. Poder não pode ou pode? Tem restrição? Como é que é isso? Então, não é o ideal, tá? O ideal é realmente o capim fresco, o feno, a própria alfafa e a ração como complemento. E o sal mineral, obviamente, à vontade. Mas eu não posso julgar quem muda a alimentação tentando diminuir o custo, né? A gente não sabe como é a situação de cada um. Vai de acordo com a realidade de cada criador, né? De cada espaço que ele está. Já aconteceu, por exemplo, da gente estar utilizando uma ração e a ração simplesmente sair do mercado. E aí, como é que eu vou fazer? Então, a gente vai adaptando esse cavalo para a troca da ração. Como eu faço isso? Tem 4 sacos lá ainda, eu já sei que não vou achar mais dessa ração. Como é que eu vou fazer? Eu já vou escolher uma nova ração, tá? E vou substituindo aos poucos, tá? Adiciono 200 gramas da nova, na outra semana 400, até eu chegar no meu peso ideal com a ração nova. Então, a gente tem que adaptar, tá, essa flora intestinal para que a gente não tenha problema. Isso acontece também quando o proprietário vai substituir o capim ou substituir o feno por alimentos como a silagem, né, a própria palha de milho, que aqui a gente está, né, na capital da pamonha, então a gente tem muito esse alimento, né? E aí sim a gente tem os problemas com compactação, então realmente o alimento ele para no intestino e aí tem a síndrome cólica, né, que é realmente uma doença, uma síndrome muito grave. Então, se for utilizar esses alimentos alternativos, utilizem com muita cautela, tá? Tente não deixá-los como base da alimentação. Por exemplo, você pode oferecer a silagem pela manhã, o feno à tarde, ou a silagem pela manhã e soltar o cavalo numa pastagem à tarde. Então, se você substituir 100%, o risco do seu cavalo, ele aumenta muito. Ou seja, né? Cuidado, né? Cuidado, atenção, né? Essas são as principais complicações que o criador pode ter nesse período de seca por conta da alimentação inadequada. Sim, na seca, a nossa demanda ela é muito, muito voltada para a síndrome cólica. Mas na época das chuvas, a gente tem relacionados também à cólica, mas aí tem uma doença que ela é meio que o excesso de alguns nutrientes, que é a famosa temida laminite, né? Então essa laminite ela pode ser um excesso de alimentação, de carboidrato, de energia, né? E aí a gente altera também o pH lá do intestino e isso interfere lá no casco do cavalo. E a gente tem uma inflamação do casco e a gente já viu casos severos do casco descolar e cair. Meu Deus! E aí realmente a chance desse animal sobreviver é muito baixa. Então, a gente tem que tomar conta na época da seca com a falta de nutrientes e também a gente tem que tomar conta com o excesso, que também pode causar problema. Eita, Lili, é complicado então, né? Tem que estar atento a todos os detalhes, porque senão vai comprometer o desempenho desse animal. E se for um animal de competição, então, hein? Exatamente. E é isso aí. Os animais atletas são os que mais sofrem com a laminite, porque não falta nada para eles, né? E às vezes a dose ali é um pouco exagerada. É o que faltava para dar o estupim ali e essa enfermidade acontecer. Ana, você falou que o cavalo, ele come, se der comida para ele tá comendo toda hora, né? Ele não para de comer.
Mas tem uma quantidade certa de feno e capim que ele pode comer ou ele pode comer à vontade? É uma pergunta muito importante. A quantidade de feno, em alguns lugares, é oferecido à vontade. A gente raramente tem problema com isso, tá? Principalmente se o feno for de boa qualidade, então uma fibra de boa digestibilidade, raramente a gente vai ter problema com isso. Até porque na natureza, o cavalo solto, né, no seu habitat, ele fica 85% do seu dia se alimentando de fibra. Agora, a ração, que é o concentrado, né, que tem muita proteína, tem energia, né, o carboidrato, esse a gente tem que tomar cuidado, né, sempre de acordo com a demanda, com a exigência nutricional de cada cavalo, né, principalmente os cavalos de modalidade que são os 3 tambores, a corrida. E a gente lá na clínica, nós oferecemos de meio a 1% do peso vivo do animal. Entendi. Então, se, por exemplo, o cavalo tem 400 quilos, ele vai comer de 2, né, meio a 4 quilos, no máximo. E o fornecimento, o ideal é que seja dividido em 3 vezes ao dia. Isso que eu ia te perguntar, quantas vezes ao dia, né? Quanto mais vezes você conseguir dividir, melhor, porque o cavalo ele tem um estômago pequeno. E isso é um dos fatores determinantes também para o surgimento da cólica. O cavalo ele não arrota, tem o estômago pequeno. Então, se a gente exagerar no alimento que é fermentativo, né, como a ração, a gente está correndo um grande risco, né, de cólica. Então, o ideal é que esse alimento seja fornecido pelo menos 3 vezes ao dia. 7 da manhã, meio-dia e 4 da tarde é o ideal. Por que 4 da tarde? Porque se o cavalo passar mal, ele vai passar mal um pouco mais cedo, né? 6 até umas 7 horas da noite. Se eu fornecer essa ração 7 da noite ou 8 da noite, ele vai passar mal meia-noite. E ninguém vai ver. E aí a chance de alguém ver no início é muito baixa. E a chance de sobreviver? É menor. É menor. São muitos detalhes, né, Ana? E para finalizar o nosso papo, eu sei que é um assunto muito amplo, abre um debate muito grande, né? É um assunto muito importante, mas a gente não tem mais tempo. Mas para finalizar, eu quero que você deixe a dica aí para os criadores de cavalos, criadores de equinos. Qual que é a dica que você deixa para eles? Bom, a nossa dica é que chame sempre o médico veterinário, tá? Em qualquer dúvida que vocês tenham sobre a nutrição dos cavalos, é de extrema importância o conhecimento para evitar, né, essas doenças nos cavalos. E o alimento ideal para cavalo sempre vai ser o capim fresco ou feno, uma ração só para complemento e o sal mineral à vontade. É do sal mineral que os cavalos tiram os micro e macros nutrientes necessários, né, para o desenvolvimento do sistema. Ana, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. É sempre muito bom a gente trazer aqui no Urbana Caipira pessoas que trazem sempre assuntos tão relevantes e importantes, né, para o nosso agro brasileiro. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Segue a gente também nas redes sociais, Vanessa Ferri e Urbana Caipira. E se você quer ver algum assunto aqui no Papo Reto, no Pé na Estrada com a Urbana Caipira, ou no Prosa com Café, ou então no Meu Chefe Artista, manda aí a sua sugestão de assunto que você quer ver aqui, que a gente vai estar de braços abertos para te receber. Não se esqueça de já ativar as notificações aí para receber informações quando a gente coloca os nossos vídeos, viu? E a gente vai ficando por aqui. E chegou o nosso momento delícia aqui com o Meu Chefe Artista. E a receita de hoje está um pouco diferente, vocês vão ver e vão entender. É uma receita de coxa e sobrecoxa de frango assada no alho, ao molho de mostarda e maionese. Veja só. E o meu chefe artista de hoje vai ser aqui de casa, gente. Eu vou compartilhar uma receita que eu sempre faço aqui em casa e a família toda aqui gosta, viu? É uma receita de coxa e sobrecoxa de frango assada no molho de mostarda com maionese, batata, cebola e dente de alho inteiro, gente. Fica muito bom, viu? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, anota os ingredientes que vamos fazer essa receita. Os ingredientes são 1,5 kg de coxa e sobrecoxa, 150 gramas de maionese, 2 colheres de sopa de mostarda,
2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de chá de chimichurri, 2 colheres de chá de páprica defumada, 4 cabeças de alho média, 3 cebolas médias e 4 batatas médias. E aí, anotaram os ingredientes? Viu só? É bem simples, coisa que você deve ter aí na sua casa. E você pode adaptar a sua realidade aí, da forma que você achar melhor. Então vamos lá. 1,5 kg de coxa e sobrecoxa, 150 gramas de maionese, ó. Duas colheres de sopa bem cheia de mostarda, 2 colheres bem cheias de azeite de oliva, 5 dentes de alho amassado, 2 colheres de chá de chimichurri, eu coloquei dessas colherzinhas aqui, ó, 2 colheres de chá de chimichurri, 2 colheres de chá de páprica defumada. Aqui eu vou estar usando o sal grosso. Aqui eu coloquei 1 colher de sopa de sal grosso. Mas você pode usar o sal fino também, o que você achar melhor. O sal é a gosto. Eu vou colocar 1 colher de sal grosso. Aí aqui a gente faz essa mistura. Se você quiser também, às vezes, misturar em uma vasilha separada, pode, sem problema. Mistura bem, de forma que todas as partes fiquem bem temperadas. Bom, aqui as coxas já estão bem temperadas. Agora eu vou pegar e vou colocar as 4 cabeças de alho. Aqui são dentes de alho médio, olha, são 4 cabeças de alho média. Não é grandona, aí ó. Aí eu coloco aqui para pegar o temperinho também. A gente pensa que às vezes vai ficar muito, mas não fica. Depois que assa, ele fica muito suave. E é bem gostoso, não é forte, igual a gente pensa que é, não é. Essas 4 cabeças de alho, quer dizer, vai ser o suficiente para 1,5 kg de frango, de coxa de sobrecoxa. Isso aqui a gente pode deixar esse frango marinando de um dia para o outro, que fica mais gostoso ainda. Agora eu vou deixar ele uns 20 minutos aqui marinando e em seguida eu já vou montar a nossa forma com as coxas. Depois de 20 minutos marinando, já está pronto para colocar na forma e assar. Bom, já passou os 20 minutos, agora eu vou pegar minha forma, esse refratário aqui, vou começar forrando essa forma com as cebolas. Aqui foram cortadas 3 cebolas médias em rodelas, ó, fatiadas em rodelas. Vou colocando, a gente vai distribuindo aqui, forrando o fundo do refratário. Vai colocando aleatório. Agora vou ter que colocar a mão na massa mesmo, pegar as coxas e vai colocando de forma que vai encaixando aqui tudo dentro da forma. E aí foi a conta certa. Aí aqui esse tempero, eu pego os alhos que já estão aqui e vou colocando aqui, vou distribuindo. Esse tempero a gente tem que aproveitar, porque ele fica muito gostoso. O restante da cebola, a gente vai colocando aqui, distribuindo de forma também aleatória, que a gente vai colocando aqui. E agora as batatas. São 4 batatas médias, a gente vai colocando, eu gosto de colocar elas também assim aleatórias, vou colocando aqui. Coloco ao lado do frango. Cortadas de forma mais em cruz, né? Você pega a batata e corta em cruz. Tá pronto assim, ó. Olha só pra vocês verem. Vai ficar desse jeito aqui. Agora a gente vai colocar o papel alumínio
Assim que coloca o papel alumínio, é só levar ao forno pré-aquecido a 300 graus por 2 horas. Bom, finalmente o nosso prato já está pronto. Frango assado, as coxas e sobrecoxas assadas. Um detalhe, quando eu coloquei o papel alumínio, quando começa a assar, que a coxa já está cozida, eu tiro o papel alumínio para que possa secar o líquido que fica aqui dentro, que fica nela, que fica bastante líquido, e também para dourar. Vocês estão vendo que ela ficou bem douradinha e já está bem cozidinha, bem assadinha e pronto para degustar. E quem vai degustar essa coxa e sobrecoxa assada é a minha mãe, que está aqui do meu lado já. Nada mais justo, né, mãe? Verdade. Que isso demorou um pouquinho, 2 horas, gente, mais ou menos. É em média 2 horas para fazer essa coxa assada em fogo de 200 a 300 graus, que você pode deixar assando. A gente colocou no forno elétrico, a gente assou no forno elétrico e foi mais ou menos isso, 2 horas, para ficar bem douradinho, porque a gente gosta dela bem douradinha. Então vamos deixar de prosa e vamos experimentar, né? Vamos ver como é que ficou. Vamos colocar aqui uma sobrecoxa. Uma batata, alho, mostrar pra vocês aqui o alho, olha pra vocês verem o jeito que fica o alho, fica bem douradinho. Arroz, mãe? Só bom. Olha o prato, o prato dela também, eu gosto de coxa. E esse é o meu prato. E agora vamos experimentar, né, gente? Vamos degustar, mãe, vamos ver como é que ficou. Isso. E aí? Delícia. Ficou bom? Muito. Sério, mãe? Muito bom. Ficou? Pode fazer em casa aí? Pessoal que tá acompanhando a gente. Recomendo. Pode fazer? Vou experimentar aqui. Delícia. Deixa eu experimentar também pra ver se ela não tá mentindo. Fica muito bom, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa receita. É algo que eu faço aqui em casa e compartilhei com muito carinho com vocês aí. Recomendo vocês a fazerem aí nessa casa. Pessoal que for almoçar ou jantar vai gostar. E eu vou ficando por aqui. E essa é uma daquelas receitas que agrada bastante a família, não é mesmo, gente? Fácil de fazer, gostosa e eu recomendo você aí a fazer na sua casa. E se você fizer, não se esqueça, tira uma foto, marca a gente aí nas redes sociais mostrando que você fez, que a gente fica muito feliz, viu? E se você quer ver esse ou outros assuntos aqui, seja no Urbana Caipira, Pé na Estrada, no Prosa com Café, ou no Papo Reto com Profissional em Destaque, ou aqui mesmo no Meu Chefe Artista, manda sua sugestão de assunto pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Vanessa Ferri e Urbana Caipira, e também no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações, que é bastante importante para que você possa receber todo o nosso conteúdo. Além disso, deixa seu like, compartilha esse vídeo e deixa a sua mensagem lá também de apoio, que a gente fica muito feliz. E o Urbana Caipira vai ficando por aqui. Uma semana abençoada a você. Até a próxima!